Bem-vindos, vamos falar um pouco sobre retificadores. Retificadores, eles fazem parte do conjunto de dispositivos de eletrônica de potência para conversão de sinal. Então, a gente pode ter o retificador, que vai converter potência CA alternada para CC contínua, o inversor, que converte ao contrário, potência CC para potência CA. A gente pode ter o regulador, que permite um controle intermediário de CA ou CC. Por exemplo, o regulador CA converte CA para CA sem alterar a frequência. O regulador CC vai converter CC para CC, alternando os níveis. E a gente pode ter também a classe de conversores. A gente pode ter o conversor CA-CC, que pode operar tanto como retificador como inversor. Um conversor de frequência, que vai trabalhar na frequência de saída do sinal. E um conversor de fator de potência. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os retificadores. Uma das principais aplicações dos retificadores é em fontes de alimentação. Então, o trabalho do retificador numa fonte, a partir da entrada dele, um sinal senoidal, ele vai eliminar toda essa parte negativa do sinal. E aqui vai ser o sinal retificado. Então, em outras palavras, retificação é um processo em que uma forma de onda aplicada de valor médio zero, ou seja, um sinal alternado, é trocado por uma em que o valor médio tem um nível diferente de zero. Então, dado um sinal de entrada, uma senoide, a média dessa senoide, que seria a integral dela, obtida a partir da integral dela, vai ser igual a zero. Tá? Um sinal retificado, por exemplo, de meia onda, em que a gente só aproveita o semiciclo positivo do sinal. Tá? E aqui a gente tem um sinal retificado de onda completa, que a gente aproveita os dois ciclos do sinal, só que repara, os dois aqui são valores positivos, tá? Então, a gente pode ter os retificadores não controlados, construídos com diodos, e os retificadores controlados, que vão ser construídos com elementos com controle de disparo, por exemplo, o SCR. Tá? Aqui a gente vai focar o nosso estudo nos elementos construídos com diodo, ou seja, os não controlados, retificadores não controlados. Então, nesses retificadores, os diodos, geralmente a gente chama eles de diodo retificador. E, em geral, a potência e o valor máximo de corrente dos diodos retificadores são maiores que os diodos comuns empregados, por exemplo, em computadores ou sistemas de comunicação. Para escolher o retificador que a gente vai usar no nosso projeto, a gente tem que saber o quanto de energia esse retificador ou potência esse retificador tem capacidade de entregar a minha carga. Né? Então, vamos entender um pouco agora sobre como mensurar a potência de um retificador. Lembrando que potência de um sinal é a média da energia no intervalo de tempo. Então, pela fórmula aqui, para fazer o cálculo da média de um sinal, a gente tem o sinal y de t, a gente faz a integral desse sinal e divide esse valor pelo período, assim a gente obtém a média. Num sinal senoidal, a gente tem que a integral do semiciclo positivo vai dar um valor positivo. A integral do semiciclo negativo vai dar o mesmo valor do semiciclo positivo, só que com sinal negativo. Ou seja, essas áreas elas se anulam. Então, VCC de um sinal senoidal vai ser igual a 0 volts. Se a gente olhar aqui o sinal senoidal, a gente tem que a equação dele é tensão de pico, né, que é a nossa tensão máxima aqui, vezes o seno da frequência, ômega-t. Então, para resolver esse problema do cálculo da potência de um sinal senoidal, é utilizada a tensão eficaz, ou valor eficaz, ou valor RMS. Como que a gente calcula? É a raiz desse sinal elevado ao quadrado. Em termos conceituais, o que isso quer dizer? Que o valor eficaz de uma corrente alternada é uma constante que é igual à corrente contínua que iria entregar a mesma potência média para uma resistência R. Então, eu tenho um sinal senoidal. Para calcular a potência, eu tenho que fazer a média desse sinal no tempo. Só que a média de um sinal senoidal vai ser igual a zero. Então, eu criei o valor RMS, tá? Que
vai ser a integral, só que agora do sinal elevado ao quadrado e tiro a raiz dela, root mean square, tá? Esse sinal, então, aqui vai dar o valor RMS, que é diferente de zero. Esse valor aqui que ele dá, que é indicado aqui, eu indiquei com uma reta, essa potência que entregaria um sinal constante com este valor é a mesma potência que entrega a minha senoide, ou seja, o meu sinal alternado. Tá? O valor eficaz é o valor da tensão CA que produz o mesmo efeito térmico que uma fonte de tensão CC. Então, eu peguei minha senoide e calculei o valor RMS, encontrei um valor aqui constante. Se eu tivesse uma fonte CC com este valor aqui, do valor RMS, ela entregaria a mesma energia que a minha senoide consegue entregar, tá? Que esse meu sinal CA consegue entregar. Então, é por isso que a gente trabalha com o conceito do valor RMS. Então, o valor alguém fez o favor para a gente, pegou aquela fórmula do cálculo do valor RMS, que é igual a 1 sobre t, integral de 0 a t, do y ao quadrado de t dt, tirou a raiz dele. Alguém pegou esta fórmula, colocou lá na senoide e falou, para a senoide, essa fórmula vai ser igual a Vp sobre raiz de 2. Então, por isso, o valor RMS de uma senoide vai ser igual ao valor de pico dela dividido por raiz de 2. Ou aqui, ó, a tensão de pico de uma senoide vai ser igual a raiz de 2 vezes o valor RMS. Então, quando a gente fala, por exemplo, a tensão na nossa rede é 127 volts, 127 o quê? RMS. Quanto que vai ser a tensão de pico na nossa rede? Vai ser raiz de 2 vezes 127 RMS, que vai dar aproximadamente 179,6 volts. Tá? Então, esse é o pico que a gente tem na nossa rede, ali na tomada. Mas, por exemplo, a gente falou que a onda retificada, ela eliminou, por exemplo, a retificada de meia onda, eliminou o semiciclo negativo. Então, para calcular o valor médio desse sinal, agora a gente pode usar, né, o valor médio, porque não vai ter eliminação, o valor médio vai ser diferente de zero. Para calcular o valor médio, o que a gente faz? Vai usar a mesma fórmula, tá? Que é 1 sobre t, a integral de 0 até t do y de t. Quem que é o y de t? É esse sinal aqui, ó. Essa curva aqui, meio semiciclo positivo, zero, semiciclo positivo e assim por diante. dt. E alguém também fez o favor para a gente e disse que esse valor médio para esta curva aqui é dado por essa fórmula simplificada. Então, a gente vai conseguir ter uma noção da energia desse retificador ou da potência desse retificador usando essa fórmula, Vp sobre π. A tensão média deste sinal aqui, ó, desta curva, que se repete aqui no tempo, vai ser igual a Vp, tensão de pico, sobre π. E do sinal de onda retificado de onda completa, né? Ou seja, a onda completa, a gente só tem os semiciclos positivos e o semiciclo negativo foi rebatido lá para cima, né? Foi levado lá para cima. A mesma coisa, a gente pega a fórmula da cálculo de valor médio de um sinal, que vai ser igual a 1 sobre o período, integral de 0 ao período de y de t dt. Quem que é o y de t? É este sinalzinho aqui, ó. A senoide retificada completa. Tá? Alguém fez o favor para a gente, fez a conta e disse que a tensão média para este sinal aqui vai ser igual a 2 vezes a tensão de pico sobre π. Então, repara que é o dobro do sinal retificado de meia onda.